E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu vou mostrar 3 vezes nas quais os grandes mestres acabaram caindo aí em armadilhas de abertura. Então não seja tão duro consigo mesmo na próxima vez que você cair numa armadilha e prepare-se para aprender, porque aqui temos armadilhas que, como dito antes, né, pegam até mesmo mestres. O primeiro jogo temos uma inglesa, né? A inglesa começa aqui com o peão C4 e então as pretas respondem com cavalo C6. Existem várias respostas à inglesa. Esse lance aqui, cavalo C6, acaba recebendo o nome de defesa anglo-lituânia e não é tão popular quanto, por exemplo, simplesmente jogar peão E5 ou se não cavalo F6 contra a inglesa para tentar levar ali para um jogo indiano, né? Então, vamos lá. Aqui, o jogador de brancas, que no caso era o Dmitry Andreikin, joga cavalo C3, e o jogador de pretas vai para a variante mais comum com peão E5, né? O jogador de pretas, inclusive, era Sergei Karyakin, que hoje em dia anda meio sumido do jogo competitivo, porque ele tem algumas opiniões polêmicas aí sobre uma situação geopolítica que está acontecendo no mundo nesse exato momento, né? Temos aí cavalo F3, essa daqui é a variante dos 3 cavalos da inglesa, então você, eu tenho certeza, é esperto o suficiente para descobrir o porquê do nome e peão G6 preparando o fianqueto do bispo preto. Até aqui tá tudo normal, né? Isso daqui já foi jogado centenas de vezes em jogos clássicos, é tudo a mais alta linha de teoria e temos peão D4 por parte das brancas, visando apenas a troca dos peões centrais. As pretas aceitam a troca, no entanto, ao invés de jogar a linha principal, que é cavalo por peão D4, aqui o Andreikin joga o lance cavalo D5. Esse é um lance mais agressivo e as brancas estão argumentando que é mais urgente melhorar o posicionamento do cavalo do que retomar o peão. E aí elas dão tempo às pretas para defenderem o peão. No entanto, as pretas não podem se ater à defesa desse peão o restante do jogo, né? Em geral, vai ser melhor para o jogador de pretas simplesmente desenvolver, fazer o seu roque do que ficar tentando manter esse peão centralizado aqui, né? Então, temos aqui bispo G5. O bispo G5, ele é um lance chato, porque a dama não tem como sair do ataque. Então, esse ataque precisa ser coberto. No entanto, o lance peão F6 é um péssimo lance, porque vai acabar ficando aí com o peão na frente do bispo fianquetado. O peão F ele é um peão meio difícil de se mover de maneira adequada porque enfraquece o rei. E o outro lance possível aqui, cavalo G E7, cai na armadilha. Qual que é o lance que as pretas têm que jogar então? Tem que jogar cavalo C E7. É um lance meio contraintuitivo, porque você move a mesma peça na abertura 2 vezes. No entanto, o Karyakin acabou jogando com o lance que parece melhor, porque prepara o roque, no entanto, é pior porque cai na armadilha. E agora, pause o vídeo e veja se você consegue encontrar o lance aqui para as brancas que vai ganhar o jogo. Pausou? Pois bem, o lance é cavalo toma peão D4. Esse lance parece um pouco contraintuitivo. Por quê? Porque o peão está defendido 2 vezes, então, teoricamente, as brancas só estão entregando o cavalo, né? Mas vamos analisar o que acontece primeiro se cavalo toma cavalo. Aí nós teremos o lance bispo toma cavalo E7, ganhando a dama que está presa. Logo, o cavalo não pode capturar, né? Mas o Sergei Karyakin acabou capturando aqui de bispo e seguiu mais um lance de aparência muito estranha, que é o lance dama toma peão D4. Qual é a ideia? Novamente, existe um problema caso as pretas movam esse cavalo daqui. Cavalo toma dama em D4, não vai seguir bispo por E7. Não, na verdade tem um lance melhor, que é o lance cavalo F6 com cheque, e aqui o rei vai se mover e vai tomar checkmate em H6 com lance bispo H6. O Sergei Karyakin, né, depois do sacrifício de dama, viu a armadilha, ele viu a ideia de cavalo toma e viu que havia mate em 2, então ele resolveu jogar o roque, que é um lance que segura um pouco mais de tempo. No entanto, ele ainda não é suficiente, porque vai seguir aqui, ó, cavalo F6, dando cheque no rei e forçando o rei a se colocar em cheque descoberto. Na sequência, há um lance muito interessante, que é o lance cavalo G4 cheque. Aí você vai me dizer, peraí, mas a dama tá dando cheque, a dama pode ser capturada. Não... Qual o problema? O problema é que vai vir bispo F6, rei G8 e cavalo H6. Checkmate, foi nesse golpe que Sergei Karyakin caiu. Então, pessoal, na inglesa dos 3 cavalos, fiquem atentos, essa é uma armadilha muito comum. Se formos olhar a base de dados geral dos jogadores, isso daqui já foi jogado quase 600 vezes diferentes e jogadores assim de 2.700, 2.500, 2.400 caem o tempo todo. Então, pessoal, fiquem atentos e vamos para a próxima. A próxima armadilha veio de um jogo contra o Vishy Anand, ex-campeão mundial de xadrez. E temos aqui uma Petrov, né? O Vishy estava jogando de pretas, jogou E5, depois de cavalo F3 ele respondeu com cavalo F6 e vamos para a linha principal da Petrov, com cavalo toma peão G5.
Aqui, se você não conhece, né, as pretas não podem tomar aqui o peão, porque se elas tomam, vai seguir dama E2, preparando um ataque descoberto, né? Então ataca o cavalo. E quando ele se move, tem cavalo C6, que ganha a dama aqui, né? Porque é um cheque descoberto, ataca a dama, se bloquear com a dama, o cavalo vai tomar. É claro, né, que o Vichy não caiu nessa, ele sabia que a linha aqui tem que seguir com o peão D6, chutando o cavalo, e agora sim é seguro tomar o cavalo de E4. Vai seguir, então, o lance peão D4, que é o segundo lance mais comum aqui, tirando aí o lance dama E2 que a gente havia discutido, mas peão D4 é considerado o lance mais forte, e as pretas seguem aqui com peão D5, solidificando seu cavalo centralizado. Bispo D3 desenvolve uma peça, bota pressão no cavalo e prepara o roque, e temos bispo E7 por parte das pretas, fazendo praticamente a mesma coisa, né? Só desenvolvendo seu bispo para preparar o roque. Lembrando, as brancas nunca querem de fato tomar o cavalo, porque senão elas perdem a vantagem que é ter o par de bispos. Temos o roque por parte das brancas, bispo F5 por parte das pretas, solidificando ainda mais o cavalo, desenvolvendo uma peça em direção ao centro, e peão C4, tentando aí desestabilizar a base aqui das pretas. As pretas devem fazer o que nessa posição? Devem ou tomar o peão, que ativa o bispo das brancas, bota ele numa diagonal forte, ou se não, devem voltar o cavalo oferecendo uma troca de bispo. No entanto, a Nandi acabou fazendo aqui, dá vantagem às brancas, que foi seguir com o roque. Aqui, as brancas, na verdade, podem tomar o peão de D5 e elas simplesmente ganham o peão. Esse peão não pode ser capturado de dama, pois há uma armadilha. Vichy Anand acabou não vendo a armadilha e tomou de dama. E, de fato, não é fácil de visualizar qual é a armadilha aqui. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e desse uma olhada para ver se você descobre qual é o lance aqui que as brancas podem jogar que dá vantagem a elas. Pausou o vídeo, encontrou? Tenho certeza que sim. O lance aqui é bispo toma cavalo. E aí nós temos que analisar quais são as possibilidades. Primeiramente, se dama toma bispo, vem torre E1, ameaçando a dama e atacando o bispo em E7. Na verdade, não existe nenhum lance de movimentação de dama que consegue proteger o bispo de E7. Então, é um golpe que simplesmente ganha uma peça. E novamente, dá uma olhada no rating da galera que cai nessa aqui no Lichess, em 2.800. São pessoas muito, mas muito fortes. E se tomar de bispo, aí é um pouco mais complexo, mas dá na mesma, né? Tem aqui o lance cavalo C3, que ataca a dama e ataca o bispo. Após a dama se mover, você pode simplesmente, como jogador de brancas aqui, tomar o bispo e forçar que a mesma situação ocorra, e o bispo de E7 vai ser perdido do mesmo jeito. E esse lance, ele é tão inesperado que ele pega até mesmo campeões mundiais. Então, se você tá gostando desse vídeo, tá curtindo as armadilhas que eu trouxe aqui, se inscreve no canal, dispara o like e vamos para a última, que é no Gambito Evans. Pois bem, esse próximo jogo que eu vou mostrar para vocês vem aí de um gambitinho Evans, que é uma abertura que parte aí da Jiuoku Piano. Para quem não conhece, né, é a ideia de que nessa posição da Jiuoku Piano você pode sacrificar o peão de B4 para conseguir desenvolvimento rápido no centro. Então, caso o bispo tome o peão, que é o que foi jogado no jogo, né? Temos aí peão C3 que vem com tempo em cima do bispo. O bispo vai para A5, é uma das variações. O bispo também pode vir aqui para C5 e não tem grandes problemas com isso. E vai haver o lance peão D4 com tempo. Então, as brancas sacrificaram o peão. Para quê, né? Qual a compensação? A compensação é ter esse centro forte desde o início do jogo e ter essa diagonal forte para colocar o bispo, né? Então, os dois bispos vão ficar de olho aqui na posição. Temos também a possibilidade de jogar dama B3 no futuro. É um gambito extremamente respeitado em alto nível de jogo, e esse é um jogo onde o jogador de brancas era o Tal Abergel e ele estava jogando contra a grande mestre também, Alexandra Kosteniuk. A Alexandra resolve tomar o peão de D4 e, ao invés de recapturá-lo de cavalo, né, o que levaria a trocas de peças e acabaria aniquilando um pouco o ataque das brancas, as brancas seguiram na linha principal, que é simplesmente fazer o roque, né? Então, aqui segue peão D3. Essa é uma ideia interessante que as pretas podem jogar. A ideia aqui é entregar um dos peões que foram sacrificados de volta para poder não ter uma posição tão ruim. No entanto, o Tal Abergel não toma o peão e joga aqui bispo A3. Vamos fazer uma breve análise da posição, né? As brancas têm 2 peões a menos, no entanto tem um ataque. As pretas, se conseguirem se defender a partir dessa posição, que é uma posição teórica, do qual as pretas aqui têm um chance de sobreviver ao ataque, né? No entanto é mais difícil em nível amador, elas vão ter uma vantagem grande de final de jogo por ter 2 peões à frente. Então vai seguir cavalo E7 para poder fazer o roque e cavalo G5 para a possibilidade do roque. Para por quê? Primeiramente está atacando F7. Aí você me diz, tá, mas se fizer o roque defende F7, né?
Não, não defende. Vai vir dama H5, atacando o peão de F7 pela terceira vez e ameaçando o checkmate. Então, como estamos falando de um jogo entre grandes mestres, ela não cometeu essa gafe e seguiu ao invés disso com cavalo E5, que é o lance correto. É o lance que ataca o bispo branco, ao mesmo tempo que defende aqui o peão de F7. É um dos lances mais difíceis de se encontrar numa posição dessa, no entanto segura tudo. Temos então o dama H5 entregando o bispo, no entanto se o bispo for tomado, é claro que vai vir checkmate. Então peão G6 corta a ideia do checkmate, né? E é jogado dama H6. Aqui, qual é a ameaça? Estamos aqui numa ameaça de infiltração de dama. Por exemplo, se o cavalo toma o bispo, vai seguir dama G7, que ataca a torre. Se a torre vier para cá, por exemplo, o cavalo já toma peão de H7, atacando a torre novamente, e vai seguir um ataque um tanto quanto desagradável aí por parte das brancas. Por isso que elas não podem tomar o bispo, que aparenta estar de graça ali, né? E aqui a Alexandra acaba jogando um lance péssimo, praticamente o pior da posição. No entanto, só prova quanto essa posição é difícil de defender. É jogado o lance cavalo G8 e pause e veja se você encontra por que esse lance que aparentemente aqui chuta a dama é um lance ruim. Pois bem, pausou? Encontrou? O tal Abergel segue com dama F8 checkmate, né? Ele simplesmente matou a posição a partir de um gambito absurdamente forte e agressivo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido as 3 armadilhas que funcionam até mesmo em nível de mestre. Eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Se inscreve no canal, dispara um like nesse vídeo e até a próxima. Um abraço.